Você já percebeu como é fácil se esquecer? Fácil adiar seus sonhos, seus limites, sua paz. Fácil se calar para manter a harmonia. Fácil sorrir, mesmo com a alma em pedaços, só para não incomodar. Mas você já se perguntou quantas vezes negou a si mesmo, só para ser aceito pelos outros? Quantas vezes anulou a própria verdade, apenas para não parecer difícil, ingrato ou egoísta? E o mais cruel, quantas vezes disseram que você era uma boa pessoa, justamente quando você estava mais distante de si mesmo? A verdade pode ser desconfortável, mas é necessária. Você tem sido leal a todos, menos a você. A cada sim forçado, a cada concessão não pensada, a cada vez que você se deixa em último lugar, você está silenciosamente ensinando o mundo a fazer o mesmo. O estoicismo não é sobre endurecer o coração, e sim sobre fortalecer a consciência. É sobre lembrar que o dever para com o outro nunca deve ultrapassar o dever para consigo, porque não há virtude em se anular. Não há honra em se sacrificar constantemente para manter os outros confortáveis. Você acha que está sendo nobre, mas talvez só esteja com medo de se impor. E aqui está a grande pergunta: em que momento da sua vida você parou de se colocar como prioridade? E mais importante ainda, o que está disposto a perder para finalmente se resgatar? No estoicismo, aprendemos uma verdade simples, mas transformadora. Você não pode controlar como o mundo te trata, mas pode controlar o que aceita, e aceitar menos do que você merece é uma escolha. Se colocar em primeiro lugar não é arrogância, é maturidade, é ordem interna, é o ponto de partida para qualquer vida que valha a pena ser vivida. Vivemos em uma sociedade que recompensa quem se anula em silêncio, que aplaude o esforço invisível, mas ignora o esgotamento interno. Uma cultura onde o bom caráter se tornou sinônimo de servidão emocional, onde dizer não é visto como frieza, e ter limites é interpretado como desamor. Mas quem foi que te ensinou que se amar é errado? Quem te convenceu de que se colocar em primeiro lugar era falta de empatia e não um gesto de consciência? O mundo criou uma narrativa perigosa que insiste em dizer que você deve se doar sempre, que deve compreender tudo, que precisa aguentar calado para ser digno de respeito. Só que há um ponto em que essa bondade começa a matar. Aos poucos, em silêncio. Matar sua vontade, sua identidade, sua própria capacidade de existir sem culpa. Os estoicos enxergavam com clareza brutal o seguinte pensamento: ninguém pode oferecer equilíbrio se vive em colapso. Ninguém pode guiar outros se não é capaz de se conduzir. Epicteto dizia que o que está fora do nosso controle deve ser tratado com indiferença, e isso inclui as expectativas que colocam sobre você. Não se trata de ignorar os outros, mas de não abandonar a si mesmo. Colocar-se em primeiro lugar não é uma afronta a ninguém, é uma reconexão com sua essência. É perceber que existe uma ordem natural que precisa ser respeitada. Primeiro você, depois o que for possível, porque só quem se respeita profundamente é capaz de oferecer algo verdadeiro ao mundo. Então pense, quantas das suas escolhas são realmente suas? E quantas foram moldadas por medo de parecer indiferente, inadequado, egoísta? O estoicismo não exige que você se isole, mas exige que você se posicione. E a firmeza desse posicionamento começa quando você aceita uma verdade simples e libertadora. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é clareza, é ordem interior, é sobrevivência da alma. Os estoicos sabiam de algo que a maioria ainda resiste em aceitar. Você é o único território sobre o qual tem real soberania. Tudo o que está fora disso, expectativas, julgamentos e imposições, não te pertence.
Sêneca escreveu a seguinte frase: a principal tarefa da vida é esta: separar o que depende de nós do que não depende. E a maior parte do que nos aflige está exatamente do lado que não depende de nós. Você não controla o que pensam de você, mas pode decidir até onde essas opiniões atravessam sua paz. Você não controla o quanto exigem, mas pode decidir o quanto oferece, sem se mutilar. O estoico não vive para agradar. Vive para permanecer alinhado com aquilo que sabe ser justo. E essa justiça começa no próprio íntimo, perguntando-se: estou sendo leal a mim ou estou sendo conveniente aos outros? Colocar-se em primeiro lugar, segundo a filosofia estoica, não é uma decisão emocional. É uma decisão racional e moral consigo mesmo. Um posicionamento interno que exige lucidez. Porque quando você se deixa em último lugar, o mundo entende que pode te deixar lá também. Marco Aurélio dizia que a alma se torna aquilo com que ela se ocupa. E se você se ocupa o tempo todo com a vida dos outros, com as vontades dos outros, com as urgências alheias, dramas alheios, aos poucos você vai deixando de existir para si mesmo. E aqui vem a pergunta incômoda. No fundo, você sabe o que quer? Ou só aprendeu a querer o que os outros esperam de você? O estoico vive com propósito, não por protocolo. Ele sabe que o verdadeiro dever começa dentro, com a clareza de sua própria consciência. Colocar-se em primeiro lugar, sob a luz do estoicismo, significa proteger sua integridade como quem protege um templo sagrado. Ser fiel à própria mente antes de buscar a aprovação de qualquer voz externa. Entender que sua paz é um bem inegociável e que ninguém deve ter acesso a ela sem merecimento. Aceitar que agradar a todos é um preço alto demais, quando o custo é perder a si mesmo, porque o mundo, na maioria das vezes, não pedirá permissão para te invadir. Cabe a você manter as portas fechadas, onde sua presença não é valorizada. O estoico escolhe sua batalha interior. Ele não vive à deriva do que dizem ou exigem. Ele decide, com serenidade e firmeza, onde começa e onde termina. E essa decisão é o que separa quem vive por coerência de quem vive por conveniência. Até aqui, você ouviu, refletiu, talvez até se enxergou em cada ponto que mencionamos. Mas agora vem a parte mais difícil, aquilo que separa quem apenas entende de quem está pronto para se transformar. Porque saber que precisa mudar é fácil. Difícil é bancar essa mudança no dia a dia. Colocar-se em primeiro lugar exige mais do que frases bonitas, exige pequenas atitudes que parecem simples por fora, mas por dentro desafiam tudo o que você aprendeu a aceitar. E é exatamente isso que você vai ver agora. 8 práticas estoicas. 8 formas reais de resgatar sua autonomia, sem pedir desculpas por isso. Mas eu preciso te alertar que essas práticas vão te confrontar. Elas vão te tirar da zona de conforto. E talvez revelem o quanto você ainda se abandona tentando ser aceito. Pronto para encarar isso de frente? Então respire fundo, porque o que vem agora não é fácil, mas pode ser o início da sua liberdade. Porque viver de acordo com essas práticas é um ato de força silenciosa e uma das maiores provas de amor próprio que existem. Prática número 1. A prática de não responder imediatamente. Há um espaço entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso. Um intervalo invisível, mas sagrado. Os estoicos sabiam que é nesse espaço que mora a sua liberdade. A liberdade de não reagir por impulso, de não responder só para agradar, de não concordar apenas para evitar um confronto. Você já reparou na velocidade com que se sente pressionado a dizer sim, a responder mensagens, a aceitar pedidos, a ceder,
como se cada silêncio fosse um risco de desaprovação, como se a pausa fosse um erro. Mas será que você realmente está dizendo sim porque quer? Ou está apenas tentando evitar o desconforto de parecer egoísta? O estoico não tem pressa em reagir. Ele não se apressa em agradar. Ele sabe que a resposta impulsiva muitas vezes nasce da culpa, da insegurança ou da necessidade de aceitação. E tudo que nasce disso não é escolha, é submissão. Pratique a suspensão. Quando alguém te pedir algo, quando alguém te cobrar, criticar ou exigir, não responda de imediato. Pense, isso está alinhado com o que acredito? Isso vai contra meus limites? Estou dizendo sim. A que exatamente? E mais importante ainda, faça a seguinte pergunta crucial. Ao aceitar isso, estou dizendo não a mim mesmo? Esse momento de pausa é um escudo. Um escudo contra a manipulação emocional. Um escudo contra o automatismo que te faz viver agradando, sem perceber que está se perdendo. Epicteto dizia que nenhuma pessoa é livre se não é senhora de si mesma. E quem responde no impulso, por medo de rejeição, não está no comando, está apenas sobrevivendo entre as vontades dos outros. Por isso, treine essa arte silenciosa. Antes de responder, respire. Antes de decidir, sinta o que seu corpo está dizendo. Antes de concordar, lembre-se de que sua vida tem um preço. E cada sim pode ser uma moeda de troca da sua liberdade. Não responda por medo. Não aceite por culpa. Não se anule por aceitação. Responda quando for inteiro. Recuse quando for necessário. Silencie quando for sábio. Prática número 2. O exercício da dicotomia do controle. Imagine o seguinte cenário. Você recebe um pedido, um convite, uma cobrança e, imediatamente, um desconforto começa a surgir dentro de você. Você sabe que não quer, sabe que não pode, ou até mesmo não tem vontade, mas ainda assim, considera dizer sim. Por quê? Por dever, por consciência ou por medo do que vão pensar se você disser não? Quantas decisões da sua vida foram tomadas não pela verdade, mas pela culpa? A dicotomia do controle, ensinada por Epicteto, é simples e devastadora. Existem coisas que dependem de você e existem coisas que não dependem. Só isso. E é só isso, que pode libertar você de uma vida inteira vivida em função das expectativas alheias. O que os outros esperam de você não está sob seu controle. A forma como julgam seus limites, sua ausência, sua escolha, também não está sob seu controle. Mas há algo que depende totalmente de você: a decisão de se trair ou se preservar. Toda vez que você age movido pela necessidade de aprovação, está entregando as chaves da sua paz para mãos que não sabem usá-las. Toda vez que diz sim por medo de ser mal interpretado, está aceitando carregar um fardo que não te pertence, só para sustentar uma imagem que nem é sua. Pratique a dicotomia do controle como um filtro para suas decisões. Pergunte-se, com honestidade brutal: estou fazendo isso porque acredito que devo ou porque temo decepcionar alguém? Se ninguém soubesse que eu fiz isso, eu ainda faria? Estou me protegendo ou me vendendo por aceitação? Essas perguntas são como espelhos, que nem sempre serão fáceis de serem encarados. Mas os estoicos sabiam que a tranquilidade vem quando você para de tentar controlar o que nunca foi seu e começa a dominar o que sempre foi. Não se trata de se afastar do mundo, mas de não permitir que o mundo defina o seu valor. O verdadeiro poder está em decidir com calma e firmeza o seguinte: eu não preciso agradar, preciso somente ser fiel a mim. E essa fidelidade interna para os estoicos era o único tipo de aprovação que realmente importava. Lembre-se, você nunca será livre enquanto depender do aplauso de quem mal te escuta. E enquanto você estiver tentando controlar a opinião dos outros,
você estará deixando a sua vida escorrer pelos dedos. Prática número 3. O poder de não reagir. Há uma força silenciosa que governa a maioria das pessoas, uma força invisível, mas devastadora, a reação automática. Alguém critica e você se defende, alguém cobra e você cede, alguém se afasta e você corre atrás, sem pensar, sem filtrar, sem questionar. Mas será que tudo isso é realmente você? Ou apenas o reflexo da sua necessidade de aceitação? Os estoicos chamavam isso de patos, os impulsos irracionais que tomam conta da alma e nos arrastam para longe da razão. Por isso, treinavam incansavelmente o julgamento racional. A capacidade de observar antes de responder, de pensar antes de reagir, de perguntar-se: essa emoção me serve ou me domina? Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. O problema nunca é o que dizem, é o que você acredita sobre o que foi dito. O problema não é o olhar do outro, é o quanto você precisa ser visto. E então vem a pergunta: o que em você ainda precisa da aprovação dos outros para existir em paz? O julgamento racional é como uma luz que se acende em meio à confusão. É o momento em que você para e pergunta para si mesmo: isso é realmente um ataque? Ou estou interpretando como um? Essa cobrança é justa? Ou é só mais uma invasão disfarçada de afeto? Se eu não reagisse agora, o que mudaria? Esses segundos de pausa podem salvar horas de angústia. Porque quando você observa, você escolhe, mas quando reage, você se entrega. Os estoicos entendiam que reagir é instinto, observar é domínio. Quem se treina para julgar com razão não precisa correr atrás de explicações, não precisa provar o que sente, nem justificar o que nega, porque sabe quem é, e quem sabe quem é, não se curva por medo de desagradar. Lembre-se sempre, você não nasceu para ser aceito. Você nasceu para ser inteiro, e inteireza não combina com reatividade, combina com presença, com discernimento, com firmeza tranquila. Prática número 4. A autoexigência justa. Existe um ponto exato, quase invisível, onde a sua força começa a se corromper. Um ponto onde você parece estar sendo generoso, mas na verdade está se abandonando. Onde parece estar sendo compreensivo, mas está apenas criando desculpas para suportar o insuportável. O estoicismo não te ensina a ser duro consigo, mas também não te permite ser cúmplice da sua própria omissão. O verdadeiro estoico não se chicoteia, mas também não se afaga com justificativas que disfarçam covardia de prudência. Por isso, praticar a autoexigência justa é um exercício de verdade. Uma verdade que muitas vezes incomoda, mas que sempre liberta. Antes de aceitar qualquer nova responsabilidade, antes de estender a mão mais uma vez, antes de ceder, mesmo estando exausto, pare, olhe para dentro e pergunte-se com brutal honestidade: estou pronto para isso ou estou apenas tentando parecer forte? Estou realmente disposto ou apenas com medo de parecer egoísta? Estou respeitando meus limites ou me vendendo pela ilusão de ser uma boa pessoa? O respeito começa aí, onde termina a autoilusão, onde você para de exigir de si mais do que suportaria dos outros. Porque existe uma diferença gritante entre esforço e abandono. E você sabe, no fundo, quando está ultrapassando essa linha. Os estoicos acreditavam no equilíbrio entre a virtude e a razão. E não há virtude nenhuma em se mutilar por dentro, só para manter uma aparência de fortaleza. Você não está aqui para provar nada a ninguém. Está aqui para viver com integridade. E integridade não é dizer sim a tudo, é ter coragem de dizer não, quando esse não é o único ato de respeito que você ainda não teve consigo. Então, da próxima vez que se sentir dividido entre ajudar e se preservar, lembre-se, se aquilo que te pedem exige que você se abandone,
O maior pedido que você precisa atender é o de si mesmo. Prática número 5. A autossuficiência estoica, libertando-se da prisão da opinião alheia. Imagine por um instante. Quantas vezes você moldou suas atitudes, seus pensamentos, seu próprio valor, não por quem você é, mas pelo que os outros esperavam de você? Quantas vezes sua paz foi refém do olhar alheio, da aprovação que nunca chegou? Epicteto nos revela um segredo antigo, porém revolucionário, que diz: a chave para a liberdade está na independência das opiniões alheias. Essa liberdade não é um estado distante, reservado aos sábios intocáveis. É um exercício constante de autossuficiência. É entender que o poder de ser inteiro está dentro de você, não fora, nos aplausos ou críticas do mundo. Pergunte-se: por que ainda busco a validação que me cansa e me diminui? O que realmente significa para mim ser suficiente? Quantas vezes eu terceirizei minha felicidade para quem nem liga para minha existência? A autossuficiência não significa isolamento. Não é um muro de pedra erguido contra os outros. É uma fortaleza invisível construída no interior. Um espaço onde sua essência não depende do reflexo das opiniões externas para sobreviver. Quando você percebe que já é o suficiente, que já carrega em si a completude que o mundo tenta negar, algo muda radicalmente. O mundo perde o poder de te controlar. Você se torna impenetrável à inveja, à crítica, ao desprezo, porque sua fortaleza não está nas circunstâncias, mas na sua alma. Então, a pergunta que desafia é: você está disposto a ser livre? Livre das correntes invisíveis que te prendem ao julgamento alheio. Livre para se olhar no espelho e dizer: eu sou completo, eu sou suficiente, eu sou inteiro. Essa é a verdadeira revolução estoica. A revolução silenciosa de quem decide não mais ceder seu poder a quem não merece. Quem vive assim não depende. Quem vive assim é livre. E quem é livre está, enfim, inteiro e em plenitude. Prática número 6. A técnica da indiferença estoica, a paz que ninguém pode tirar. Há algo sutil, mas poderoso, que a maioria das pessoas não entende. Nem tudo que parece urgente ou importante realmente merece sua atenção. Quantas vezes você se pegou exausto, tentando responder a tudo, justificar tudo, defender tudo, e no fim ficou sem energia, sem paz, sem você mesmo? A técnica da apatia, a indiferença consciente, é o treino diário para não se deixar arrastar pelo que está fora do seu controle. Não se trata de insensibilidade ou frieza, mas de sabedoria profunda. Saber escolher o que merece sua luta e descartar o que não merece nem um segundo do seu tempo. Pergunte-se: será que isso que me afeta agora vai importar daqui a uma semana, um mês, um ano? Estou gastando minha energia com o que realmente é meu? Estou respondendo a uma provocação ou escolhendo manter minha serenidade? O estoico aprende a não necessidade de se defender de tudo. Aprende a não responder a todos os ataques. Aprende a reconhecer que nem todo fogo merece ser apagado. Nem todo barulho merece ser ouvido. Sua paz interior não pode depender da inquietação alheia. Não pode ser moeda de troca por aprovação, reconhecimento ou paz temporária. Quem cultiva essa indiferença não é indiferente ao mundo, é simplesmente mestre da própria alma. Marco Aurélio escreveu a seguinte frase: se não for correto, não faça. Se não for verdadeiro, não diga. E não se incomode com o que não está sob seu domínio. Essa é a essência da apatia, um escudo invisível que você constrói para não se perder no caos externo. Então a pergunta que você precisa enfrentar é esta: o que você ainda está segurando que não é seu? O que você ainda deixa entrar na sua mente, no seu coração, no seu silêncio, e que já deveria ter sido deixado para trás?
A técnica da indiferença estoica não é fuga, é a coragem de se preservar. É a sabedoria de saber que sua tranquilidade vale mais do que qualquer tempestade passageira. Prática número 7. A visualização negativa. Feche os olhos por um instante e imagine o seguinte: você diz não, você rejeita um pedido, você coloca seus limites. Agora imagine as consequências, a voz que te chama de egoísta, o silêncio que se instala, a desaprovação que pesa no ar. Imagine-se sendo mal interpretado. Imagine-se decepcionando alguém que você respeita ou ama. Agora, pergunte-se, e faça isso com coragem. E daí? Vamos lá, pergunte-se. E daí? Você está preparado para encarar o peso dessas escolhas? Ou ainda vive preso ao medo da rejeição e da crítica? A técnica da premeditação dos males é um exercício de força, de coragem para olhar de frente os possíveis cenários difíceis que se seguem às suas decisões e perceber que nenhum deles é o fim do mundo, porque no fundo, volto a ressaltar que você não foi feito para agradar, você foi feito para resistir, para manter sua integridade quando tudo tenta te diluir, para ser firme quando esperam que você ceda, para ser verdadeiro, mesmo que isso desagrade. Pergunte-se: estou realmente disposto a pagar o preço da minha liberdade? O que é mais pesado? O desconforto momentâneo da rejeição ou o peso eterno da negação de si mesmo? Quantas vezes evitei dizer não para não enfrentar o desconforto que sabia que viria? A visualização negativa não é um convite ao pessimismo. É um treinamento da alma para a serenidade, um modo de entender que a tempestade que você teme muitas vezes é menor do que o medo que você carrega. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas às quais o destino te liga e ame as pessoas com quem o destino te une, mas faça isso com todo o teu coração. E essa aceitação começa quando você se prepara para o pior, para que quando ele vier, você não se perca. Para que você possa dizer não com a firmeza tranquila de quem sabe que nada disso é o fim. Então, a pergunta final que te deixo é esta: você está disposto a se preparar para resistir? Ou vai continuar fugindo do desconforto, mesmo que isso custe a sua essência? Prática número 8. Agende tempo para si mesmo, como prioridade real. Pare um instante e pense: quantas vezes nesta semana você dedicou tempo só para você? Tempo real, aquele que não está dividido entre demandas, obrigações ou tentativas de agradar. Se a resposta for difícil, saiba que você não está sozinho. Aquele que não reserva tempo para si mesmo acaba escravo das vontades alheias e prisioneiro das expectativas que não escolheu carregar. No mundo estoico, o tempo não é apenas uma moeda, é o terreno onde a vida se desenrola, e aquele que não cuida desse terreno vê suas raízes apodrecerem em silêncio. Agendar tempo para si não é luxo, é ato de resistência, é um pacto sagrado de respeito consigo mesmo. Pergunte-se: será que estou vivendo minha vida ou a vida que outros querem para mim? O que ainda me impede de reservar momentos só meus, sem culpa nem justificativas? Até quando vou aceitar ser um coadjuvante da minha própria história? Imagine um cenário onde você defende seu tempo como defende sua integridade, onde sua agenda é uma fortaleza e o tempo que você dedica a si mesmo uma prioridade inegociável. Quantas batalhas internas você ganharia? Quantas decisões sábias tomaria? Quantas forças recuperaria? Epicteto ensinava que a primeira e maior obrigação do ser humano é consigo mesmo. Sem esse compromisso, todo o resto é instabilidade, confusão e perda. Não permita que seu tempo se torne o refém do urgente, que sua alma se perca na voracidade das demandas externas, que sua paz se dilua no esquecimento de quem você é. A pergunta decisiva é:
Você está disposto a agendar tempo para si, como se sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Você pode continuar tentando agradar a todos. Pode seguir dizendo sim para tudo que te pedem, mesmo quando seu corpo clama por descanso, sua mente implora por silêncio, sua alma grita por respeito. Mas saiba disso, com toda a força que essa verdade carrega. Cada sim que você diz para os outros enquanto está em pedaços é um não silencioso que você sussurra para si mesmo. E o pior, quando você ignora suas próprias necessidades, o mundo aprende rápido, aprende que pode te exigir mais. Aprende que sua voz interna é a última a ser ouvida. Aprende a te colocar no fim da fila. E essa fila nunca anda. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, não é se afastar dos outros. É, antes de tudo, um resgate. Um ato de coragem para salvar a si mesmo da invisibilidade, do abandono e da frustração que cresce silenciosa, dia após dia. Você está disposto a continuar sendo a última opção na sua própria vida? Ou está pronto para romper esse ciclo e assumir o protagonismo da sua existência? Porque, no fim das contas, não existe vida plena, onde você é sempre o último da sua própria fila. E a liberdade, essa liberdade que tanto desejamos, começa exatamente aí, no momento em que você decide que chegou a hora de se colocar em primeiro lugar. E essa decisão, essa é só sua, somente sua. Se essa reflexão tocou algo profundo em você, faça um gesto simples, porém poderoso. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oportunidade de se lembrar que sua maior responsabilidade é consigo mesmo. Aqui, não estamos só criando vídeos. Estamos construindo um espaço de força interior, um refúgio para quem decidiu resistir à pressão do mundo e assumir o protagonismo da própria vida. Porque no final de tudo, você não pode cuidar do mundo se não cuidar primeiro de si. E ninguém pode lembrar você disso senão você mesmo. Cuide sempre do seu principal compromisso, que é ser a prioridade na sua própria vida. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.